O meu nome é Patrícia Pereira, faço parte da direção do SIX Nova e vou moderar o seminário de hoje. Queria dar as boas-vindas a todas e a todos, e em particular à nossa oradora do seminário de hoje, a investigadora do Grupo de Investigação 3, Ana Nuno. Bem-vinda ao seminário, Ana. Queria dizer só algumas palavras, ela depois se apresentará muito melhor, mas dizer só algumas palavras. A Ana vai fazer uma comunicação intitulada Integração Socioecológica, Progresso e Próximas Fronteiras. Estão-me a ouvir, certo? Só queria confirmar. A Ana formou-se inicialmente em Biologia, mas especializou-se posteriormente em Ciências da Conservação da Natureza, com foco na aplicação de ferramentas das ciências sociais. Portanto, temos aqui verdadeiramente um exemplo da interdisciplinaridade da investigação que se faz no nosso centro de investigação. Depois de fazer o doutoramento no Imperial College e pós-doutoramento da Universidade de Exeter, a Ana mudou-se para a Nova, para o SIX Nova, com uma bolsa Marie Curie em 2019, para se concentrar na integração socioecológica para melhores resultados de conservação e bem-estar. Antes de dar a palavra à Ana, queria só também falar um pouco aqui sobre os participantes. Eu penso, informaram-me que vamos ter, para além dos habituais investigadores do SIX Nova, vamos ter hoje também na assistência alguns alunos de Sociologia do Ambiente, que eu considero uma boa iniciativa da nossa colega Rosário Jorge, muito obrigada, e bem-vindos aos alunos de Sociologia. Não sei se estão alguns ou se entrarão mais tarde. Obrigada. Sim, obrigada. Pronto, bem-vindos, ficamos muito contentes pela vossa presença e, portanto, temos uma audiência um pouco mais diversa hoje do que o costume, o que é bom, eu penso. Vou então passar a palavra à Ana para falar durante mais ou menos 20 minutos, talvez mais 2 ou 3, e depois passaremos então para o debate. E no debate agradecia que indicassem a vossa intenção de colocar questões no chat e depois eu darei a palavra a quem assim o fizer. Ana, Ok, muito obrigada passo pela a palavra. apresentação. Obrigada. Bem-vindos a todos. Então, realmente, eu recentemente juntei-me aqui ao departamento. Foi em 2020, já durante a pandemia, por isso Desculpa. ainda não, na verdade, ainda nem sequer visitei o departamento. Mas então o objetivo hoje é, por um lado, dar um bocadinho a conhecer o tipo de trabalho que eu faço, algumas coisas já feitas, mas também brevemente mencionar algumas das coisas que estão a ser feitas e quem sabe usar isto também ponto de partida para discussões e colaborações futuras. Como foi referido, eu na verdade sou formada em Biologia, mas logo após o curso em Biologia, muito rapidamente descobri que não era bem isso que eu queria fazer, então eu hoje também falo um pouco dessa tal mudança na carreira, digamos. Pedindo já desculpa um bocado pela informalidade, mas isto de trabalhar de casa tem destas coisas. Se por acaso eu rapidamente tiver que me calar, são as minhas cadelas que podem começar a ladrar durante a apresentação, mas pronto, depois já estão caladinhos. Então que tipo de investigação é que eu faço? Normalmente aquilo que eu faço, os temas, os projetos em que eu trabalho são sempre na interface de diferentes componentes, misturando um bocadinho de questões do ambiente, da sociedade, da economia. Então, por exemplo, nos estudos específicos em que já estive envolvida ou que já estive a coordenar, há sempre esta troca de ideias e sempre esta interdisciplinaridade. Eu tanto posso estar a fazer modelação de populações de animais selvagens e a tentar entender como é que eles podem, qual é que pode ser a mudança nestas populações ao longo do tempo, como posso estar a entrevistar pessoas acerca do uso de recursos naturais ou a apoiar na preparação de orçamentos relacionados com as áreas protegidas
Então isto realmente implica trazer muitas ferramentas de diferentes disciplinas. Aquilo que eu faço, mais do que ser, digamos, um tópico muito definido, é mais esta troca de ideias e mais trazer ferramentas que podem ser usadas noutras áreas e que podem ser usadas para melhorar a gestão de áreas protegidas, o modo como se tomam decisões acerca de recursos naturais, por aí adiante. Isto sempre com uma ênfase no envolvimento de partes interessadas, que pode ser gestores de parques, pode ser as próprias comunidades locais, pode ser os visitantes, por aí adiante. E em termos de algumas áreas mais definidas, por exemplo, tenho focado nesta questão da integração socioecológica, que é o que eu vou estar a falar hoje, não é? Como trazer dados que podem ser mais sobre componentes sociais ou ambientais e como integrar para tomar o melhor tipo de decisões possíveis. Também foco bastante na questão de comportamento humano e como tentar usar o conhecimento sobre comportamento humano, por exemplo, acerca de como as pessoas podem violar algumas regras relacionadas com a proteção do ambiente, o comércio legal e ilegal de animais selvagens. Então tentar como usar essa informação para fazer as melhores intervenções possíveis. E também tenho alguns estudos na área da implementação e desenvolvimento de ferramentas para estudar questões mais sensíveis, por exemplo, quando as pessoas podem não estar muito disponíveis a falar sobre alguns comportamentos, que técnicas é que podemos usar para as deixar mais à vontade, para tentar ter informação que seja robusta, por exemplo, no âmbito de questionários. E eu acho que isto é muito normal que, como bióloga, pensando inicialmente nas questões mais das populações selvagens e no ambiente, que muito rapidamente me apercebi que mais do que me preocupar exatamente com esta questão da biologia e da ecologia, era importante pensar mais no modo como as próprias pessoas usavam estes recursos e como pode ser melhorada este uso e esta gestão de recursos. É óbvio que temos todos assistido a alterações na pegada humana nas últimas décadas. O mapa, não é? Este mapa torna bem evidente este tipo de alterações. Tem havido, claro, algumas diminuições de pressões e há melhorias que se vão constatando, mas ainda há muito por fazer. Então, os seres humanos realmente estão por todo o mundo, afetam de um modo bastante importante várias áreas e, além disso, também desempenham muitos papéis diferentes. Não é? Se imaginarmos que temos, por exemplo, os recursos naturais, podemos ter diferentes tipos de pessoas que usam estes recursos, depois pode haver responsáveis pela monitorização desta situação, pode haver pessoas que recolhem informação sobre o uso de recursos, outros mais ligados à componente da monitorização dos próprios recursos. Pronto, então são os tais responsáveis por esta componente que após compilarem a informação, passam a gestores e estes gestores, claro que isto é tudo muito simplificado, então tomariam decisões acerca de o que implementar, que medidas realmente implementar para tentar alterar este comportamento, que pode ser tornar as práticas mais sustentáveis ou pode ser garantir que há meios de subsistência que são mais indicados para estas situações. Então isto é um esquema muito simplificado de como na conservação da natureza, nestas questões do ambiente, além de existirem muitas pessoas e muitas questões sociais, há muitos diferentes tipos de atores sociais que têm que ser considerados, não é? E por vezes fazemos simplificações, mas é importante garantir que estamos a olhar para estes diferentes papéis com a sua devida atenção. E é claro que nós na ciência ou na conservação podemos querer simplificar e podemos querer dizer que há os cientistas que estão como atores neutros nesta questão, mas é óbvio que não são totalmente neutros, que também fazem parte dos sistemas socioecológicos. E o que é óbvio é que, por exemplo, na comunidade da conservação da natureza existem muitas perspectivas diferentes, que por vezes se complementam e que por vezes são até contraditórias. Então, por exemplo, houve aqui um estudo recente
com mais de 9.000 pessoas que trabalham na área da conservação da natureza, e analisaram como estas diferentes perspectivas sobre se as pessoas desempenham um papel mais central ou mais periférico aqui na questão da conservação, que varia com áreas geográficas, com a posição da pessoa na sua carreira, com a sua idade e por exemplo, com o seu tipo de formação. Pronto, então há aqui mesmo muita diversidade que tem que ser considerada na comunidade da conservação da natureza. E nesta questão da conservação da natureza também tem havido uma evolução ao longo do tempo daquilo que são as abordagens mais comuns e também o próprio papel, como é que as pessoas são percebidas nestes sistemas. Se nos anos 60 e 70 a conservação da natureza era muito focada nas áreas protegidas, o foco nas espécies, gradualmente se começou a considerar mais que as pessoas que fazem parte do sistema não podem ser vistos como componentes separados e gradualmente fomos caminhando para uma situação em que agora o foco é muito mais na questão da interdisciplinaridade e das ciências socioecológicas. Então, claro que isto não quer dizer que as outras abordagens já não são usadas, também têm o seu valor, temos ali os termos muito usados ainda dos serviços ecossistémicos, das funcionalidades dos ecossistemas, tem que continuar a ter o seu valor e as suas aplicações continuam, mas realmente temos constatado que tem havido uma evolução no quão comuns estas abordagens são e acho que é um pouco aquilo que todos agora, hoje em dia, mais pensamos, hoje já reconhecemos mais que a interdisciplinaridade e a integração socioecológica é realmente aquilo que é necessário e é a tal, né, as próximas fronteiras. E o que é que isto quer dizer na prática? Então, na prática, na conservação temos então assistido a esta evolução. Certo, quando se pensava em conservação da natureza, pensava-se muito ainda antigamente naquela conservação, eu não sabia muito bem como chamar em português, mas a conservação de fortaleza, que é muito focado na questão da exclusão, na questão da remoção de direitos, não é? As guerras contra os caçadores ilegais, os parques, as áreas protegidas são criadas através da remoção de comunidades locais. Por exemplo, aqui é o Serengeti, na Tanzânia, onde eu fiz o meu doutoramento, que é um exemplo clássico desta tal guerra contra as comunidades que foram excluídas e que hoje em dia é uma das áreas protegidas mais famosas do mundo, mas não podemos esquecer que realmente na criação houve muito conflito e continua a haver algum conflito. Então temos tentado fugir desta abordagem para uma abordagem que é muito mais participativa, integrativa, em que desde o início dos projetos, desde o início, ainda antes de fazer qualquer projeto, estamos a trabalhar com as comunidades, estamos a perceber as suas considerações, as suas preocupações e envolvê-los o mais possível nestas questões para encontrar soluções mais robustas. Então é esta tal realização que um sistema socioecológico realmente temos que não olhar para as questões sociais e ecológicas separadamente, e que, embora isso tenha o seu valor, que realmente olhar para tudo em simultâneo tem ainda mais relevância e conseguimos ver coisas que de outro modo não nos passavam ao lado, não é? Então, estes sistemas integrados são também bidirecionais e se olharmos só para uma das componentes, certo, perdemos a informação acerca desse feedback. Então, esta imagem aqui, o que eu achei que é bastante fácil de entender, que não é que se olharmos apenas para uma componente específica, perdemos a tal imagem panorâmica do que é que realmente o sistema socioecológico é. Então, eu agora, após desta introdução, o que eu queria mostrar é um trabalho que nós fizemos, que com a equipa de colaboradores fizemos, acerca da integração socioecológica nas áreas ambientais e de gestão de recursos naturais. Acho que é evidente que cada vez mais se tem dado atenção a esta integração, usar informação social em conjunto com a ecológica. O número de publicações
que o fazem, por exemplo, nós estivemos a olhar nos últimos anos mais recentes e tem triplicado, realmente o crescimento tem sido bastante acelerado, cada vez há pessoas que fazem mais este tipo de estudo. Há muitas ferramentas, há muitas abordagens, muitas pessoas propõem diferentes estruturas analíticas para alcançar uma melhor integração, mas nós tínhamos algumas questões relacionadas com em que medida é que realmente esta integração tem sido alcançada e que oportunidades é que existem para melhorar a nossa investigação. Aqueles que realmente querem fazer investigação socioecológica, de que modo é que devemos fazer e quais são as oportunidades para melhorar. Então, aquilo que eu agora vou estar a mostrar está publicado já neste artigo na Ecology and Society, e foi com uma equipa de colaboradores um pouco por todo o mundo, todos que trabalham estas questões da sustentabilidade, mas de perspectivas complementares, mas um pouco diferentes. Então nós primeiro começamos por, bem, se nós queremos estudar como é que a integração socioecológica tem sido alcançada, então primeiro precisamos de a definir. Claro que há muitas definições diferentes e com certeza muitas definições, por exemplo, estes quatro tipos de integração, de certo modo também se sobrepõem, mas nós, para a simplificação, então, dividimos em integração conceptual, em que num único estudo há componentes sociais e ecológicas que são abordadas ao mesmo tempo. Pode ser uma integração disciplinar, em que temos diferentes disciplinas que são usadas ao mesmo tempo. Temos uma integração metodológica, em que há várias ferramentas. E, por último, a integração funcional, em que se tenta fazer estas ligações entre a ciência, a política ou a prática. Ou seja, realmente integrar diferentes setores, diferentes tipos de partes interessadas. Depois de definirmos que tipos de integração queríamos avaliar, fizemos uma revisão de literatura científica focada na área do ambiente, gestão de recursos naturais e sustentabilidade. Então, usando estes 4 tipos de integração em mente, a literatura foi consultada científica na base de dados do Web of Science e, claro, tínhamos critérios definidos, palavras-chave para encontrar este tipo de estudos. Inicialmente, então, encontramos 1760 artigos, depois, seguindo os métodos bem específicos, né? Lemos os sumários, vimos se todos estes artigos realmente iam de encontro com aquilo que andávamos à procura. Estávamos principalmente interessados em artigos que fossem empíricos ou que realmente houvessem aplicações práticas que estivessem a ser propostas. E no fim ficamos com 700 estudos, dos quais, por falta de mais tempo, avaliamos com atenção 110 artigos. E destes artigos... Peço desculpa. Então, para estes artigos, depois tínhamos uma série de perguntas que tentamos responder lendo, pronto, basicamente estas variáveis que tentávamos compilar para cada artigo. Por exemplo, tentar perceber se realmente havia componentes sociais e ecológicas que estavam a ser consideradas, qual era a direção da interação entre as diferentes componentes, os valores que impulsionam esta integração, quais eram as ferramentas usadas, até que ponto eram fornecidas recomendações práticas com base nestes estudos, que disciplinas estavam a ser usadas. E cada uma destas perguntas realmente encaixava num tipo de integração, não é? Por exemplo, as 4 primeiras relacionavam-se com a integração conceptual, depois metodológica, disciplinar e, por último, funcional. Então, que tipo de resultados é que encontramos? Em primeiro lugar, tentamos perceber que tipo de variáveis sociais e ecológicas é que são usadas neste tipo de estudos. E vimos que as variáveis mais comuns nestes estudos socioecológicos normalmente relacionavam-se com o uso de solo, o uso de recursos naturais, aspectos biofísicos ou fatores económicos. Pronto, então, realmente, embora se falem variáveis sociais e ecológicas,
por exemplo, as variáveis sociais normalmente não iam muito mais do que os fatores económicos. E depois também fazendo aqui uma análise de ligações em rede, constatamos que as variáveis mais integrativas, então que são as variáveis que neste esquema ocupam um lugar mais central e têm um círculo maior, eram os aspectos relacionados com a biodiversidade, demografia, uso do solo e as variáveis biofísicas. Olhamos também, por exemplo, para as diferentes ferramentas que as pessoas usavam e de que modo é que as usavam. Então, por exemplo, vemos aqui que se o objetivo do estudo era testar, por exemplo, podia ser testar uma abordagem, normalmente usava-se mais modelação. Pronto, acho que isso é fácil de perceber. Também vimos que a maior parte dos estudos que eram socioecológicos, o objetivo deles normalmente era descrever o sistema ou era testar algumas ideias. Vimos que também, por exemplo, muitas vezes, embora houvesse informação social e ecológica, aquilo que se fazia mais podia ser mais fazer talvez uma integração espacial ou analisar estatisticamente, mas não havia, muitas vezes não se ia muito mais longe do que apenas do que descrever. Mas existiam realmente muitas ferramentas diferentes que são usadas, né? E que podem ir desde uma descrição estatística muito simples, ou podem ir até aos cenários, a modelação, ferramentas socioecológicas integradas, por aí adiante. Olhamos também para a integração das disciplinas. Então, isto é olhando para cada um dos estudos, em que tipo de disciplina é que ele encaixava. E isto é avaliado olhando para as revistas onde são publicados. E mais uma vez, claro que isto é na área ambiental e da sustentabilidade, mas nós vemos que há algumas disciplinas que surgem muito centrais, como as ciências ambientais, os estudos urbanos, a ecologia, geografia e economia, mas existem muitas outras disciplinas que estão mais na periferia, mas que mostram que há ligações, mas que são certas ligações que ainda não estão realmente bem exploradas e que podem ser fortalecidas, porque há muitas disciplinas que ainda não alcançaram aqui o centro neste esquema. E em termos de resultados, também olhando para a integração funcional, vimos também coisas interessantes relacionadas com o envolvimento de partes interessadas. Então, por exemplo, quando o estudo tinha um foco mais qualitativo ou misto, ou seja, combinando informação qualitativa e quantitativa, era mais provável encontrarmos o envolvimento de partes interessadas também descrito. Enquanto, por exemplo, se fosse um estudo muito quantitativo, normalmente ou não focam na descrição do envolvimento ou nem sequer o fazem. Depois, os estudos que envolvem as partes interessadas na fase de design, não é? Quando ainda se está a planear o estudo, então esses estudos alcançavam um nível de integração mais elevado. Além disso, os estudos que forneciam recomendações práticas, podem ser, por exemplo, para a política ou para a aplicação no terreno, geralmente também eram bastante mais integrados ou tinham mais a preocupação de integrar as questões sociais e ecológicas. Ana, 4 minutos, ok? Pronto. Então, daqui podemos fazer algumas recomendações, que se queremos realmente alcançar esta integração, que é importante focar na variedade de partes interessadas, principalmente durante a fase de design. Normalmente, as recomendações práticas, quem tem preocupações práticas, normalmente também tenta fazer uma integração melhor. Isto tem tudo implicações em termos dos métodos, problemas e interdisciplinaridade. E nós também damos umas recomendações com base nestes resultados. Por exemplo, é importante aumentar a composição interdisciplinar das equipas de investigação, envolver as partes interessadas estrategicamente, não é? Principalmente na fase de design do estudo, porque assim temos a garantia que vamos conseguir integrar, usar uma diversidade de ferramentas, considerar as relações bidirecionais e ser muito claro acerca das recomendações que queremos dar. E agora, muito rapidamente, já sei que está a acabar, isto foi trabalho que já foi feito e agora o que estou a fazer
continuando a pensar nesta questão da integração socioecológica, como é que podemos alcançar as tais promessas que nos têm sido feitas acerca do potencial da integração. E usando o planeamento espacial marinho como uma ferramenta específica para a integração, eu tenho estado a tentar pensar como é que será que esta ferramenta realmente pode ajudar ao progresso na integração e que barreiras e oportunidades existem para a adoção de ferramentas socioecológicas na gestão de recursos e na conservação da natureza. Eu não vou entrar aqui em muito detalhe, é principalmente focado na integração funcional, então avançando nas questões conceptuais e metodológicas, mas mais tentar perceber como é que o planeamento espacial marinho pode permitir esta integração entre os setores, ou o que é que tem alcançado. E tudo isto tendo em mente que, na verdade, ainda existem bastantes barreiras para incorporar ciências sociais e ferramentas sociais na conservação. Não é? Então, conceptualmente, certo, já está bastante reconhecido, bastante percebido, mas ainda existem bastantes barreiras, por exemplo, relacionadas com diferentes ideologias ou diferentes... as estruturas na conservação não são preparadas para cientistas sociais, ainda estão muito preparados só para biólogos, por exemplo. Há termos, há modos de pensar que não são comuns fora na área da conservação, e também essa capacidade limitada quer dizer que as pessoas nem sequer sabem como se envolver com este tipo de abordagens. Pronto. Então isto tudo aquilo que eu faço é então tentar também ter em conta como é que nós podemos contribuir para quebrar algumas destas barreiras. Eu falei hoje então de algum do progresso que foi feito, mas ainda há muito por fazer realmente. Nós sabemos que é importante integrar informação social e ecológica para melhor entender os sistemas. Também sabemos que na conservação é importante sermos cada vez mais inclusivos e integrativos para sermos mais justos e também conseguimos ter resultados melhores, mas existem múltiplas barreiras e é importante todos pensarmos e discutirmos para tentar perceber como quebrar estas barreiras. E aqui estão os contactos e acho que consegui respeitar o tempo, Patrícia. Certo, agora despachei perfeitamente, muito obrigada. Oh, pronto. Foi mesmo... Ok, ainda bem. Há um minuto. Muito obrigada, Ana. Pronto, queria agora passar a palavra para a nossa audiência virtual. Por favor, se tiverem questões ou comentários, podem sinalizar a vossa intenção ali no chat, ou se quiserem liguem o micro, embora possa ser um pouco mais confuso se formos muitos a querer falar. Patrícia, posso? Sim, Teresa. Obrigada, Ana, pela apresentação, foi super interessante. E eu confesso que fiquei com o bichinho de perceber mais quais é que são as ferramentas que tu utilizas. Porque nós no nosso grupo, estamos no RG4, é o Grupo de Modelação de Sistemas de Planeamento, já temos há uma larga conjunto de anos muita investigação sobre áreas protegidas e sobre a percepção dos utilizadores e dos visitantes destas áreas protegidas. E portanto, quando começaste a falar deste tema, eu fiquei curiosa a perceber quais é que eram as ferramentas que tu utilizavas e quais é que são as metodologias que tu usas para avaliar, neste caso, os utilizadores das áreas protegidas. Podes falar-nos um bocadinho mais sobre isso, faz favor? Certo. Então, é assim, eu o que principalmente faço são sempre projetos bastante colaborativos, não é? Então, digamos que acaba por ser bastante flexível quais são as ferramentas específicas, porque cada pessoa na equipa acaba por trazer a sua contribuição. Por exemplo, quando estava a trabalhar mais na questão da gestão de uma área protegida, que era o Serengeti, na Tanzânia, aí foi um projeto em que tentamos mais fazer um projeto em que tínhamos alguns dados, por exemplo, alguns dados tinham sido recolhidos através de questionários, outros de discussões grupais,
outros graças à monitorização que se tem feito da fauna selvagem ao longo das últimas décadas, e foi desenvolver, através de modelação, alguns cenários e testar alguns cenários em que tudo isto era integrado. Pronto. Então aí foi mesmo um projeto basicamente com modelação e com discussões acerca desses resultados para tentarem tomar decisões. Há outros projetos que, de certo, são muito mais variados, são muito mais focados quando há falta de informação de base. Há alguns projetos que têm sido muito mais focados em recolher diferentes tipos de informação. Por exemplo, há um projeto que eu estive a trabalhar, que até está aqui mostrado esse logo, que era muito focado na pesca artesanal na Ilha do Príncipe, em que nós queríamos ter um conhecimento muito mais robusto de como é que é o uso de recursos, em que usamos, por exemplo, graças a pescadores voluntários, por exemplo, usaram GPS que levavam consigo quando iam pescar, e então conseguimos mapear os diferentes usos. Depois tínhamos dados de pesca que eram recolhidos todos os dias para saber que recurso é que eles estavam a usar. Depois temos questionários que fazíamos para tentar perceber as suas percepções sobre as mudanças ao longo do tempo, não é? Então aí é muito mais trazer diferentes ferramentas que cada uma contribui para percebermos melhor o sistema, não é? Então essa questão das ferramentas específicas é um bocadinho conforme aquilo que eu tenho que fazer. Agora, o que estou a focar mais também é na questão da área marinha, das áreas marinhas protegidas e do planeamento marinho, usando o Marksan, em que com outras equipas estamos a focar mais nessa questão. Então é mais ou menos isso, em termos de alguns exemplos práticos, como é que isto pode funcionar. Mas por acaso não costumamos utilizar ferramentas baseadas em VGI, Volunteer Geographical Information. Não é. Trabalho com pessoas, aí está, que podem focar mais nessas questões, mas não é aquilo que eu faço especificamente. Okay. Mas se estiveres interessada, nós no nosso grupo já temos a completamente, e temos um colega nosso que também é biólogo, portanto acho que vocês se entendem perfeitamente. Okay, obrigada, Ana. Desculpem, estou sem som. Obrigada, Teresa e Ana. Podemos recolher mais algumas questões. Boa tarde, eu poderia fazer uma questão? Sim, sim. Obrigada, Ana, antes de mais. E a minha questão vem relacionada com a integração disciplinar, que tanto falou, sobre a necessidade da interdisciplinariedade, e falou muito nas barreiras, ou seja, por se calhar haver termos técnicos muito diferentes, isso pode ser um impedimento. Eu gostava de perguntar, em termos práticos, o que é que se pode fazer para ultrapassar esses condicionamentos? Obrigada. Pronto, então é assim, em termos práticos, eu acho que a primeira questão é divulgar o potencial destas diferentes abordagens, porque eu acho que às vezes as pessoas, não é, se nem sabem o que é que se pode fazer com este tipo de ferramentas, se desconhecem a aplicação, então o interesse para tentar perceber o que é, para se envolverem pode ser reduzido. E depois é mesmo incorporar desde um nível bastante básico. Por exemplo, eu fiz um curso de Biologia e quem me dera a mim, no meu curso de Biologia, ter já começado a contatar já com estas questões, que pode ser preciso convidar um especialista de outra área, mas que pode ser essencial para, desde uma altura muito cedo, os alunos começarem a contatar com outras perspectivas, com outros modos de fazer as coisas. Durante o meu mestrado já tive a sorte de começar a focar nestas questões, mas eu acho que é mesmo importante permitir aos alunos tomarem contacto com diferentes abordagens, com diferentes ferramentas, com diferentes cientistas, e não formarmos alunos que é para encaixar, não é? Que ficam ali naquele nicho que não sabem dos outros assuntos. Eu acho que isso realmente é uma perda. Acho que é bom promover essas discussões. E aquilo que eu faço, por exemplo, eu trabalho muito com organizações ambientais que normalmente não têm muito contacto ou não têm muitos conhecimentos das ferramentas das áreas sociais, mas a comunicação e o estar disposto a
a ter paciência e a explicar e a ser muito robusto naquilo que se faz, eu acho que também aumenta a confiança que as outras pessoas podem ter neste tipo de resultados. Porque eu acho que há algumas pessoas que ficam um bocadinho desconfiadas, isso são apenas percepções, ou isso é apenas questionários. Mas não, mas eu acho que se nós formos muito robustos e se explicarmos exatamente o que é que as coisas significam, as pessoas começam a perceber que tem muito valor e que na prática pode ter implicações muito, muito interessantes para elas. Obrigada. Obrigada, Ana. O Igor também tinha ali a mão levantada. Igor. Pois, olá, bom dia, boa Bom tarde. dia. Na verdade, eu esqueci de baixar a mãozinha porque acabou que minha pergunta foi um pouco contemplada pelo que a Teresa falou, mas já que, pronto, estou aí a intervir, vou aproveitar para tentar especificar um pouco mais e obter aqui alguma informação. Antes de mais, Ana, achei muito engraçado o seu percurso, porque escreveu um bocado o meu também, sabe? Eu também sou biólogo, também não quis estudar muito a biologia pura, parti para as humanas, estou terminando o doutoramento agora em ecologia humana, estudando comportamento de pescadores e sistemas socioecológicos, pronto. Então, foi bem parecido, achei interessante. Então, vamos ter que falar então depois também, para eu começar a conhecer melhor o que se está a fazer por aí. Vamos sim. E pronto, e você falou no final do projeto que está a desenvolver agora, né? Vai começar. E era especificamente uma questão que eu tinha sobre integração dos usuários do recurso no planeamento espacial, né? Se tem já alguma ideia de um método ou alguma técnica, algo específico assim para como é que é feito, porque eu já vi algumas coisas para áreas de proteção de ambiente terrestre, não, em um marinho, em que, enfim, era feito mapas manuais mesmo, o conjunto deles, em que descreviam a comunidade e tudo, mas dentro do mar eu nunca tinha visto nada específico, e pronto, era só saber se você consegue, aliás, já pode falar algo a respeito, e tendo em mente também se acha que isso pode colaborar com o empoderamento da comunidade, na noção de conservação, essas coisas. Então, isso encaixa muito, essa pergunta encaixa muito com o trabalho que eu tenho desenvolvido em Santo Tomé e Príncipe, que eu já trabalho lá desde 2016, em colaboração com organizações ambientais e departamentos do governo, e, na verdade, eu comecei a trabalhar lá numa altura em que ainda a preocupação ambiental é crescente, não é? As pessoas começam-se a perceber que a pesca artesanal já não está a ser tão produtiva como antigamente e relaciona-se muito com o aumento de pescadores, com as técnicas que são um pouco mais nocivas. E então começamos por fazer bastante a recolha de informação social e ecológica. Isso, por exemplo, os tais GPS que eles levavam para nós para conseguirmos mapear as suas áreas de pesca, as discussões que tínhamos com eles para tentar perceber estas mudanças, o trabalho com as vendedoras de peixe para perceber os valores e as transações que se fazem nesta cadeia de valores. Muito, digamos, muitas ferramentas diferentes, muitas componentes diferentes, mas simplesmente para perceber o sistema. Agora, a situação tem evoluído e também com graças ao outro financiamento, este projeto tornou-se num projeto de criação de áreas marinhas protegidas. E para fazer isso, não é possível criar áreas marinhas protegidas num país como Santo Tomé e Príncipe se não for com o envolvimento de todos, incluindo os pescadores. Então, nós estamos a usar todas as informações que recolhemos com eles para discutir com eles as próximas etapas, para validar a informação, para discutir cenários, e eu acho que esse é um modo que ilustra bem a necessidade de, desde o início do projeto, é claro que quando começamos o primeiro projeto não sabíamos que ia ser usado para a criação de áreas marinhas protegidas, mas se não o tivéssemos feito, seria muito difícil agora, de certo, envolver as pessoas num processo que é tão complexo, como a escolha de áreas e decidir sobre possíveis restrições. Seria muito difícil integrá-los agora, mas tivemos a sorte de estar lá quando era ainda o começo, e isso empoderou-os bastante nessa questão de perceberem o processo
e também estarem à vontade para participar no processo. Porque aquilo que eu tenho estado realmente agora a pensar e a tentar analisar é como é que as pessoas, como é que os investigadores tentam promover o envolvimento e de que modo é que o envolvimento é conseguido, e na verdade muitas vezes o envolvimento é bastante superficial, não é? É uma participação, não é um verdadeiro envolvimento, isto também porque muitas vezes há pouca capacidade para o tal. Porque às vezes os projetos, né, tipo ferramentas espaciais, podem ser muito complexas para discutir com pessoas que podem ter mais limitações. Então esta questão de que ferramentas, que tipo de envolvimento é algo que eu agora tenho passado mais tempo a pensar, mas é muito importante, mas também muitos desafios, né? É legal, porque quando eu falei do empoderamento, era também pensando nisso, né, de como os usuários podem participar também no design do projeto, né, que vai ser desenvolvido. E aí a gente se encontra numa interface um pouco complicada, né, que é um projeto que a gente tem que já submeter com tudo pronto, mas às vezes a gente não teve o contato ainda com a comunidade para poder participar nesse design, então é complicado, né? Burocraticamente, às vezes a gente fica travado também em nossas pesquisas, porque... Sim, mas eu acho que por aí, é por isso que é muito importante fomentar essas tais colaborações e parcerias a longo tempo, não é? A longo termo, porque vai-se desenhando com o tempo, não é para escrever a candidatura que vai abrir no próximo mês, porque é claro que muitas vezes na prática é o que acontece, mas não dá para para garantir um envolvimento que realmente tem significado. Mas como eu estou a colaborar lá desde 2016, quer dizer que as ideias vai-se refletindo e se vai trabalhando com as pessoas. Ok, obrigado. Obrigada, Ana e Igor, pela vossa participação neste debate. A Cecília também tinha uma questão e de seguida a Nicole. Cecília. Ok, muito obrigada, Ana, pela apresentação tão clara e tão bem tematizada, foi um prazer. Eu tenho três questões e comentários, não sei se são um bocadinho laterais, porque não conheço também muito bem o teu percurso, que é, eu deparo-me, e há outras pessoas que também se deparam nestas áreas temáticas holísticas, interdisciplinares, com as dificuldades muitas vezes dos painéis de avaliação, que ao contrário daquilo que deveria estar a acontecer, ainda são muito focados, muito em silo. Então, não sei se poderias falar um bocadinho da tua experiência sobre isto. A segunda eu achei fantástico, há um slide que falaste sobre os resultados da integração funcional e a importância do envolvimento das partes interessadas, que é mais frequente quando falamos em estudos qualitativos ou mistos. Eu achei isto interessantíssimo porque há tanta dificuldade em trabalhar fora das ciências sociais que aceitem os métodos qualitativos, que esta questão do design e a importância dos estudos interdisciplinares que forneçam recomendações para a prática que normalmente são mais integrados. Acho isto fantástico. Eu gostava de saber, estas recomendações estão publicadas, porque eu queria citar, porque realmente trabalho também numa área holística e tenho muita dificuldade em convencer os decisores políticos e a academia da importância, e no fundo os interlocutores da importância desta integração. E por último, queria que se me pudesses, ai meu Deus, desculpa, se pudesses falar um bocadinho da questão desta questão da comunicação e dos produtos no cruzamento entre as organizações não governamentais, os cidadãos e a academia, não é? Porque são diferentes formas de comunicar, são diferentes modelos que muitas das vezes não são reconhecidos pelos diferentes atores que estão aqui, e como é que tu geres isto na realidade, está bem? Obrigadíssima então. Ok, então bastantes perguntas, que cada uma dava uma hora de discussão, né? Pronto, aquelas recomendações realmente elas estão escritas naquele tal artigo da Ecology and Society. Eu depois posso pôr o link no chat. Realmente eu acho que é muito... Eu na minha abordagem eu uso sempre, normalmente eu uso um bocadinho de métodos quantitativos, qualitativos, porque eu acho que cada um tem o seu lugar e o seu valor, mas é muito frequente nós recebemos comentários, não é? Tipo, isto é tão qualitativo, como é que isto pode ser um artigo
Ainda ontem uma aluna minha, não é, recebeu um comentário no reviewer, mas um artigo qualitativo tem lugar nesta revista? Pronto. Ainda há quem faça esse tipo de comentários. Mas eu acho que as pessoas cada vez estão mais abertas à interdisciplinaridade, há reconhecimento que cada abordagem tem o seu valor, mas na prática o financiamento ainda não é tão direcionado para a interdisciplinaridade como nós queríamos. Há alguns financiamentos que dizem que o são, só que depois, se nós temos uns avaliadores que não têm essa formação ou não têm essa abertura, fica complicado. Pronto. Eu tive um aluno que também teve uma candidatura rejeitada, era na área do ambiente e ele estava a usar questões sociais e disseram que aquilo que não tem aplicação prática. Como é que uma coisa, não é? Um projeto focado no ambiente, com ferramentas sociais, ao estudar como é que as pessoas usam recursos na Ilha de Santo Tomé e Príncipe, como é que não tem aplicações práticas, como é que não encaixa? Eu acho que simplesmente as pessoas ainda têm a sua formação e têm os seus próprios enviesamentos que depois se refletem nestas seleções. Mas pronto, nós podemos ir fazendo a diferença, podemos tentar arranjar financiamentos diferentes, podemos tentar colaborar com outras pessoas, eu acho que consegue-se, não é? Mas não digo que seja fácil, realmente. Sim, tudo não é fácil. Não. E depois a questão do diálogo e da comunicação. Sim. Peço desculpa. A questão do diálogo e da comunicação, normalmente o que eu faço sempre questão é de preparar outputs que vão de encontro àquilo que as diferentes partes interessadas precisam. O que quer dizer que eu tenho que dedicar mais trabalho, mais tempo à preparação dessas ferramentas, mas, por exemplo, com os pescadores, o que nós fazíamos muito frequentemente quando estávamos a recolher dados era preparar sumários muito visuais, uma página laminada para discutir com eles, em que dizíamos, graças à vossa participação, temos aqui um gráfico com os diferentes peixes que temos detectado que vocês pescam, estas são as principais artes de pesca, fazer discussões em que não vale a pena deixar um papel que eles não vão perder tempo a ler, mas fazer uma discussão em que todos participam e que discutimos esses resultados. Depois, preparar os sumários que são mais tipo bullet points e que entregamos aos departamentos de governo relevantes. Depois é passar tempo a preparar eventos onde pode vir a rádio para tentar falar dos projetos. O que é que isto quer dizer? Que fica menos tempo, certo? Depois para preparar os artigos científicos, que também são outra métrica que também temos outro produto que temos que produzir. Fica complicado, mas no fim eu acho que é isso que é necessário. E quando nós, como comunidade, também começamos a apoiar mais este tipo de modo de trabalhar, eu acho que torna-se mais aceite, que realmente não basta publicar o artigo, também temos que o comunicar com muitas audiências diferentes, senão estas recomendações práticas não saem do papel, não é? Eu acho que isto está tudo interligado, é a preocupação. Quem quer produzir recomendações práticas para serem implementadas, provavelmente envolveu as partes interessadas desde o início e provavelmente também está mais aberto às diferentes ferramentas e por isso traz dados qualitativos, quantitativos, não é? Então isto está tudo interligado. E é por isso que quando nós vemos um artigo que, certo, pode estar publicado na Nature e tem muitos dados quantitativos, mas de certo eles não têm tempo para discutir o que é que isto pode querer dizer na prática, para envolver partes interessadas, não é? Há aqui estas diferentes compromissos que se fazem ao selecionar, ao trabalhar de certos modos. Pronto. Obrigadíssimo. E também perceber que eu acho que a Academia também devia valorizar mais esta comunicação com as diferentes audiências, porque é para isso que se faz ciência, não é? Obrigada. Obrigada, Cecília. Vou dar então a palavra à Nicole, de seguida. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, parabéns. Eu achei realmente muito interessante esse estudo. Eu sou estudante do mestrado de Ecologia Humana, mas com o percurso já de 10 anos a trabalhar no lado dos NGOs em áreas de conservação, em específico com o Parque Nacional da Gorongosa em Moçambique, e do ponto de vista, no fundo, dos NGOs, onde nós tentamos ajudar no conflito vida selvagem humano. E achei muito importante e interessante a junção um pouco das últimas duas intervenções, tanto do Igor e da Cecília, porque o que nós notamos é a falta de terreno comum de comunicação entre realmente a academia, entre NGOs, entre biólogos, entre conservacionistas, e depois a falta também de ferramentas, de como é que se consegue uma ferramenta onde se consegue defender e transmitir as necessidades de uma comunidade com praticamente zero acesso à educação, portanto escolaridade baixíssima, que tem os seus direitos e necessidades, e onde depois do outro lado temos a conservação, que também obviamente tem os seus interesses e necessidades. No caso concreto da Gorongosa há, por exemplo, conflito entre elefantes que invadem as colheitas e a população que pede, no fundo, o alimento base que precisam para o seu sustento. E acho muito importante, e por isso os meus parabéns, que se faça estudos que conseguem depois unir todos estes elementos que têm que conviver, porque senão os projetos todos de conservação não vão ter futuro se não se consegue integrar e pôr a falar, no fundo, a mesma língua, não é? E depois a conseguir realmente produzir soluções que não são imposições do lado conservação sobre a população, que, como mostrou muito bem na apresentação, é isso que tem vindo a acontecer, embora já com alterações, porque é verdade que o percurso de natureza só para a natureza mudou para a natureza para as pessoas também, mas ainda é muito imposto, e acho também por ausência e falta de ferramentas. Portanto, eu sei que tentou dar uma resposta a essa parte das ferramentas, mas também fiquei um pouco com a sensação que elas ainda se estão a construir, pelo menos no exemplo que está a dar com o caso da Reserva Marinha de São Tomé. Onde se está a fazer é capaz de ser o mais simples, onde já existe uma área de conservação como a da Gorongosa, que existe desde os anos 60, é muito mais difícil como depois integrar. Isso deve ter também experienciado na Tanzânia, no Serengeti. Mas é menos pergunta da minha parte, muito mais realmente a ficar muito contente que esses trabalhos estão a acontecer, porque a mim vai-me ser extremamente útil para o meu trabalho de mestrado, de saber que se está a trabalhar um pouco nesses métodos mistos que precisamos para fazer todas as partes se entenderem-se. Muito obrigada. Ótimo. E realmente essa questão... isso também se relaciona com essa tal questão dos feedbacks e da direção, não é? Porque, por exemplo, se temos as pessoas da conservação que já estão focadas numa componente, essa componente acaba por afetar muitas outras. E se nós não olhamos para o sistema e só olhamos para uma pequena bolha no sistema, então até podemos ter efeitos negativos que temos que ter atenção, não é? Então é por isso que esta perspectiva sistémica não é obrigatória, mas devia ser, não é? É essencial. O que ali muitas vezes dificulta é o financiamento, porque a conservação recebe financiamento com objetivos muito claros que depois não integram esse conflito, por exemplo, onde há falhanços e insucessos que depois muitas vezes provocam o contrário, que o financiamento retrai e é retirado. Portanto, há ali também ainda toda uma atitude dos financiadores que tem que ser integrada e trabalhada. Exato. Também. Sim, concordo plenamente. Eu reparei que alguém está aqui a perguntar se eu posso partilhar a apresentação. Eu acho que está a ser gravado, mas eu também posso partilhar os slides sem problema. Sim, está a ser gravado e vai estar disponível em breve. Penso, okay. Tem estado sempre no próprio dia ou no dia seguinte, disponível no canal de YouTube do Centro, que pode também ser acedido através dos posts que fazemos no Facebook e no Instagram. Portanto, tudo isto está a ficar guardado para a posteridade. Obrigada a todos pelas questões. Não sei se há mais, estamos aqui, ainda não estamos a bater
nas 13, portanto acho que podemos aceitar mais uma ou duas questões ou comentários. Temos aqui. Ok. Eu não sei, eu acho que já falaste, já aproveito também para colocar aqui a minha questão. Eu acho que já respondeste um bocadinho, mas eu fico sempre bastante curiosa aqui, mais na questão do percurso, e acho que isto também pode ser interessante se ainda tivermos alguns dos alunos de Sociologia do Ambiente aqui a assistir. Como é que tu percebeste quando, não é, fizeste a tua licenciatura em Biologia e de repente percebeste que querias fazer isso, mas também querias fazer outra coisa e o que é que te levou, não é, a esta viragem? Acho sempre interessante este Então, eu acho elemento biográfico também. Sim, eu acho que na verdade eu sou uma pessoa que é muito pragmática e pronto, focando na ecologia e na biologia apenas, ia resolver muito pouco, não é? Eu posso estudar uma espécie até à exaustão, mas isso na prática pode contribuir pouco para realmente resolver algum problema que possa estar relacionado. Então, durante o meu mestrado também comecei a ter contacto mais... Sai-se um bocadinho daquelas noções que se têm das coisas e começa-se a conhecer a realidade dos problemas. E se nós queríamos entender o que é que realmente se passa com estas áreas protegidas, com estas espécies, era preciso entender de que modo é que elas são valorizadas, como é que são usadas, como é que as pessoas tomam decisões, e foi um bocadinho uma decisão pragmática, não é? Se eu quero contribuir de um modo significativo, então vou me centrar naquela componente que eu acho que pode ter resultados uma maior magnitude. Se eu só estou a recolher informação ecológica, eu não vou conseguir entender o sistema, eu não vou conseguir perceber como trabalhar com as pessoas, eu não vou conseguir perceber como tentar alcançar soluções. E foi isso, comecei a aprender outras ferramentas, a falar com outras pessoas, e quando me dei conta, agora estou num departamento de Ciências Sociais, né? Eu continuo a ser muito interdisciplinar, e mesmo o meu modo de pensar e o meu modo de fazer continua a ser muito... nota-se, não é, que continua a ser uma cientista natural, mas é mesmo esta abertura e este interesse pelas ferramentas e pelas aplicações. Ok, obrigada. E estás no sítio certo, não é? O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, portanto, finalmente chegaste a casa. Assim, se não houver mais questões, eu acho que podemos ficar por aqui para cumprirmos o nosso horário designado, agradecendo desde já muito à Ana pela participação. Obrigada pelo convite. Nada, e a todos os outros participantes pelos contributos, e aos alunos de Sociologia do Ambiente também, voltem mais vezes, ficamos à vossa espera. Obrigada, Rosário, por ter trazido os alunos. Obrigada, foi muito interessante, acho que os alunos certamente que gostaram, aliás há já algumas manifestações disso no chat, e é ótimo podermos colaborar, Ana, nestas áreas. Ótimo. Pronto, isto também eu queria usar isto também para me apresentar um bocadinho a algumas pessoas, não é? Para começarem a saber um bocadinho mais do que eu faço, e com certeza haverá oportunidade para discutirmos mais, porque para já, pronto, estamos todos um bocado afastados. Obrigada. Pronto. Obrigada a todos e até para a semana. Para a semana teremos um novo seminário. Temos o programa, eu não sei de cor, mas posso fazer. Portanto, exatamente, dia 19, na sexta, como sempre, ao meio-dia, os bairros da linha de cintura, com a Filipa Ramalhete e o Nuno Soares. E contamos convosco, com todas e todos. Até para a semana.